Ela observava o vapor subir da xícara de chá em suas mãos, o calor um contraponto bem-vindo à brisa fria que descia as montanhas e acariciava as mesas do seu pequeno bistrô. O riso de uma criança, o seu filho, ecoava do jardim dos fundos, um som que era a um só tempo a sua maior alegria e a muralha que construíra ao redor de seu coração. Qualquer um que a visse agora, Luísa, com seus 30 anos recém-completados, enxergaria uma mulher de serenidade inabalável, a dona de um negócio próspero, um pilar em sua pequena comunidade. Mas por trás dos olhos cor-de-mel, que tantos clientes elogiavam, residia uma história de ferro e fogo, uma memória cinzelada a frio em um escritório de luxo, com o arrastar de uma caneta sobre um papel que selou o seu destino e o de seu filho. Uma história que ela pensava ter enterrado para sempre, sem saber que o passado estava voltando, não como uma sombra, mas como um homem de joelhos. A história de Luísa e Tiago começou como a maioria das grandes paixões, de forma inesperada, avassaladora e perigosamente inebriante. Há 5 anos ela era uma jovem de 25 anos, no último semestre da faculdade de gastronomia, com sonhos que cabiam em uma cozinha bem equipada e um coração que transbordava de receitas e esperanças. Ele, com seus 35 anos, já era um titã no ramo da construção civil. Tiago não apenas erguia edifícios, ele redesenhava o horizonte da metrópole, um homem cuja ambição era tão alta e imponente quanto os arranha-céus que levavam sua assinatura. O encontro aconteceu em um evento de caridade, onde Luísa trabalhava como parte da equipe de buffet. Ele notou mais do que a beleza discreta e o sorriso tímido. Ele notou a paixão com que ela falava sobre a combinação de temperos, a centelha em seus olhos ao descrever o ponto perfeito de um soufflé. Para um homem acostumado a transações e estratégias, a pureza daquele entusiasmo era como um copo de água fresca no deserto de sua rotina. Se a frieza daquele contrato e a força silenciosa de Luísa já tocaram seu coração, deixe o seu gostei, para eu saber que você está torcendo por ela. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum passo dessa jornada de superação. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que a verdadeira força, muitas vezes, nasce da maior das dores. O romance floresceu com a velocidade de um de seus projetos. Tiago a cortejou com a mesma determinação que usava para fechar negócios multimilionários. Eram jantares nos restaurantes mais exclusivos, onde ela, com seu paladar apurado, o ensinava a saborear as nuances que o dinheiro por si só não podia comprar. Eram fins de semana em sua cobertura com vista para a cidade inteira, um ninho de amor onde o mundo exterior parecia pequeno e insignificante. Para Luísa, era a materialização de um conto de fadas. Ela se apaixonou não pelo milionário, mas pelo homem que, nos momentos de intimidade, despia-se da armadura de empresário implacável. Ela via o menino que um dia sonhou em construir coisas, o homem que se maravilhava com a simplicidade de um bolo feito em casa, o amante que a segurava durante a noite como se ela fosse a única coisa real em seu universo de vidro e aço. O narrador onisciente, no entanto, saberia que mesmo naqueles momentos uma parte da mente de Tiago nunca desligava. Ele a amava, ou pelo menos, amava a forma como ela o fazia sentir. Luísa era sua paz, seu refúgio, um interlúdio apaixonado que o desviava de seu plano de vida meticuloso. Em seu roteiro, o casamento viria depois dos 40, com uma mulher de seu círculo social, uma união que seria mais uma fusão de impérios do que de corações. Luísa era o seu desvio delicioso, o seu segredo mais doce, mas em sua cabeça ela ainda era um capítulo, e não o livro inteiro. Ele se permitia viver aquela paixão intensamente, adiando o inevitável fim, convencendo a si mesmo de que ambos sabiam que aquilo era temporário, uma bolha de felicidade destinada a estourar. A bolha estourou em uma terça-feira chuvosa. Luísa se sentira mal por alguns dias, uma náusea persistente que ela atribuiu ao estresse dos exames finais. Uma amiga, mais experiente, sugeriu a possibilidade que fez seu coração parar e depois disparar em um ritmo frenético. A farmácia, o teste, as 2 linhas azuis que apareceram quase que instantaneamente.
Um turbilhão de emoções a dominou. Medo, surpresa, mas acima de tudo, uma alegria pura e avassaladora. Um bebê, um pedaço dos dois, a prova viva de que o amor deles era real, tangível. Ela não teve dúvidas de que Tiago sentiria o mesmo. Em sua inocência, ela imaginou a cena, seus olhos se enchendo de lágrimas, o abraço apertado, a promessa de um futuro que ela mal podia ousar sonhar. Ela ligou para ele, a voz trêmula de felicidade, e pediu para encontrá-lo. "Tenho a melhor notícia do mundo", ela disse. A resposta dele foi a primeira nota dissonante naquela sinfonia perfeita. "Estou no meio de uma reunião importante, Luísa. Pode ser no meu escritório no final do dia? Às 7. O tom era profissional, distante. Ela sentiu um calafrio, mas o afastou. Ele estava apenas ocupado. Era o Tiago empresário no telefone. O Tiago que a amava a estaria esperando às 7. Pontualmente ela chegou ao prédio monumental, que era a sede do império dele. A recepcionista a olhou com uma polidez fria. O elevador silencioso a levou ao último andar, um santuário de poder e riqueza. O escritório de Tiago era vasto e impessoal. Uma parede inteira de vidro revelava a cidade à noite, um tapete de luzes que ele parecia governar. A mesa de mogno era do tamanho de um carro pequeno, vazia, exceto por um laptop fechado e um copo de uísque pela metade. Ele não estava sentado atrás dela, como um rei em seu trono, mas de pé, olhando pela janela de costas para a porta. "Tiago", ela chamou, a voz quase um sussurro. Ele se virou, e no instante em que seus olhos se encontraram, o coração de Luísa despencou. Aquele não era o homem que a amava. O calor havia desaparecido de seu olhar, substituído por uma expressão calculada, uma máscara de controle que ela raramente via. Não havia expectativa, não havia alegria. Havia apenas uma tensão fria que encheu a sala. "Luísa, sente-se", ele disse, apontando para uma das duas cadeiras de couro desconfortavelmente formais posicionadas em frente à sua mesa. Era um convite que soava como uma ordem. Ela permaneceu de pé, apertando a bolsa contra o corpo. "Eu prefiro ficar de pé. É uma notícia para se dar de pé." Ela forçou um sorriso, tentando quebrar o gelo que se formava rapidamente ao seu redor. "Nós vamos ter um bebê." As palavras pairaram no ar, carregadas de toda a esperança e amor que ela sentia. Ela esperou pela reação, pelo brilho, pelo abraço. Em vez disso, Tiago caminhou lentamente até sua mesa, contornou-a e sentou-se em sua cadeira imponente. Ele juntou os dedos, o olhar fixo nela, um predador estudando sua presa. "Eu imaginei que fosse isso", ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção. "Eu fiz as contas." Aquela frase a atingiu como um tapa. "Fez as contas? Tiago, o que você está dizendo? Nós vamos ser pais." "Não, Luísa, você vai ser mãe." Ele a corrigiu, e a crueldade da distinção a deixou sem ar. "Eu construí esta empresa do nada. Tenho contratos a cumprir, uma reputação a manter, um plano de expansão internacional que começará no próximo ano. Um filho, um escândalo envolvendo uma estudante, isso não faz parte do plano. É um impedimento." A palavra impedimento ecoou na sala silenciosa. Um impedimento. O filho deles, o fruto do amor que ela acreditava ser o mais puro do mundo, era apenas um obstáculo nos negócios dele. As lágrimas começaram a queimar seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente daquele estranho. "Um impedimento?" Ela repetiu, a voz agora firme, a incredulidade dando lugar a uma raiva fria. "Você está falando do nosso filho como se fosse um problema de logística?" "Em certo sentido, é exatamente isso", ele respondeu, com uma lógica cortante que a partiu em 1000 pedaços. Ele abriu uma gaveta e tirou de lá um envelope pardo e um documento preso por um clipe. Ele os deslizou pela mesa polida em direção a ela. "Eu não sou um monstro, Luísa. Eu assumo minhas responsabilidades, mas à minha maneira, a maneira que funciona para mim." Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro havia um cheque de um banco suíço. A quantia era tão absurda, com tantos zeros, que sua mente demorou a processar. Era dinheiro suficiente para comprar várias casas, para viver o resto da vida sem nunca mais trabalhar. Ao lado do cheque, o documento. Um contrato, um acordo de confidencialidade e renúncia.
ela estaria concordando em desaparecer, em nunca mais contatá-lo, em nunca revelar a paternidade da criança. Em troca daquela fortuna para o mundo, e principalmente para ele, aquele filho jamais existiria. Ela ergueu os olhos do papel, o veneno daquelas cláusulas se espalhando por suas veias. Ela olhou para o homem que amava, o homem com quem compartilhara seus sonhos e seu corpo, e viu um completo estranho. Um monstro, sim, mas um monstro covarde, que se escondia atrás de sua riqueza e de sua lógica empresarial. Você quer me comprar? Quer comprar o silêncio sobre o seu próprio filho? Ela disse, a voz baixa e perigosa. Eu estou oferecendo a você e à criança um futuro, ele argumentou sem vacilar. Uma vida sem dificuldades financeiras. Você pode ir para qualquer lugar, recomeçar, dar a ele tudo o que o dinheiro pode comprar. É mais do que muitas mulheres na sua posição teriam. É uma solução limpa. Limpa? Ela riu, um som amargo e quebrado. Não há nada de limpo nisso, Tiago. Isso é a coisa mais suja que eu já vi. Ela ficou ali por um longo momento, o coração estilhaçado, mas a mente surpreendentemente clara. Ela podia rasgar aquele contrato, jogar o cheque na cara dele, fazer um escândalo. Ela podia lutar por seus direitos na justiça, arrastar o nome dele na lama. E então, seu filho nasceria no meio de uma batalha feia, sua existência para sempre ligada a um pai que o via como um erro de cálculo. Ele cresceria sabendo que foi rejeitado antes mesmo de respirar pela primeira vez. Não, ela não faria isso com seu filho. Com uma dignidade feroz que ela não sabia possuir, Luísa pegou a caneta sobre a mesa dele. Seus olhos encontraram os dele, e pela primeira vez ela viu um lampejo de algo em seu olhar. Surpresa? Talvez até um pingo de respeito relutante. Ele esperava gritos, lágrimas, uma cena. Ele não esperava aquela calma glacial. Ela não leu o contrato novamente. Sabia o que ele dizia. Era um atestado de óbito para o amor deles e uma certidão de nascimento para a sua nova vida. Ela assinou seu nome com uma caligrafia firme. Em seguida, pegou o cheque e o dobrou cuidadosamente, guardando-o dentro da bolsa. Ela se levantou, a postura ereta, o queixo erguido. Você não está me dando dinheiro para sumir, Tiago, ela disse, a voz ressoando com uma força recém-descoberta. Você está pagando pelo privilégio de nunca mais nos ver. Você está me dando o primeiro tijolo para construir um mundo onde meu filho será amado incondicionalmente, um mundo onde a sua existência venenosa nunca o alcançará. Este dinheiro não é uma rendição, é a minha arma, e um dia você vai perceber o que perdeu, mas será tarde demais. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e caminhou em direção à porta. Cada passo era pesado, mas determinado. Ela não olhou para trás. Ao fechar a porta do escritório de luxo, ela não estava apenas deixando para trás o homem que amava, mas também a garota ingênua que um dia fora. Do outro lado daquela porta, no silêncio de seu império, Tiago sentiu um vazio incômodo, uma premonição de que a solução limpa que ele havia engendrado deixaria uma mancha indelével em sua alma. Mas ele a afastou, como sempre fazia com emoções que não se encaixavam em suas planilhas. Ele havia resolvido o problema. Era hora de voltar ao trabalho. Para Luísa, o trabalho estava apenas começando. O trabalho de construir uma fortaleza para proteger o tesouro que carregava dentro de si. Os 5 anos que se seguiram àquela noite devastadora no escritório de Tiago não foram de luto, mas de uma obstinada e silenciosa construção. Luísa não fugiu para um paraíso tropical ou se escondeu em uma metrópole anônima. Ela escolheu o refúgio das montanhas, um lugar onde o ar era limpo e o tempo parecia correr em um ritmo mais gentil. A cidade, que ela batizou em seu coração de Vila Serena, era um pequeno município serrano com ruas de paralelepípedos, uma praça central com um coreto antigo e uma comunidade onde todos se conheciam, se não pelo nome, pelo menos de vista. Foi ali que ela decidiu plantar suas raízes e as de seu filho. O dinheiro, aquela quantia astronômica, que deveria ter sido o preço de seu silêncio, tornou-se sua ferramenta de libertação. Luísa nunca tocou 1 centavo para luxos. Ela não comprou roupas de grife, carros importados ou joias. A primeira coisa que fez foi contratar um consultor financeiro discreto,
um senhor de idade que a olhou com olhos paternais e a ajudou a investir a maior parte da quantia em um fundo de baixo risco, garantindo que o futuro de seu filho, especialmente sua educação, estivesse assegurado para sempre. Com uma porção menor, mas ainda substancial, ela comprou uma propriedade na rua principal de Vila Serena, uma casa antiga, com um grande quintal nos fundos e um espaço comercial na frente que estava abandonado há anos. Com a mesma paixão que antes dedicava a seus estudos de gastronomia, Luísa mergulhou na reforma. Ela não contratou uma grande empreiteira. Em vez disso, empregou os artesãos locais. Seu Afonso, o carpinteiro, restaurou as janelas de madeira com um carinho que máquina nenhuma poderia replicar. Dona Cida, a costureira, fez as cortinas e toalhas de mesa com estampas florais que davam vida ao ambiente. Em 6 meses, o espaço antes empoeirado e esquecido floresceu, tornando-se o Cantinho da Lu, um bistrô modesto, mas incrivelmente acolhedor. Na parte de trás, a casa foi transformada em um lar, com um quarto pintado de azul céu e um jardim onde ela plantou girassóis e uma pequena horta. E então, Breno nasceu. No pequeno hospital da cidade, com uma parteira de mãos gentis ao seu lado, Luísa deu à luz ao centro de seu universo. No momento em que segurou aquele pequeno ser em seus braços, qualquer resquício de dor ou amargura pelo passado se dissolveu, substituído por um amor tão feroz e protetor que se tornou a própria fundação de sua nova identidade. Breno era a sua fortaleza. Cada decisão, cada respiração era por ele. 5 anos depois, essa fortaleza era inexpugnável. Luísa, agora com 30 anos, era uma figura respeitada em Vila Serena. O Cantinho da Lu não era apenas um restaurante. Era o coração pulsante da cidade. Era ali que os casais celebravam aniversários, que as amigas se reuniam para o café da tarde, que os viajantes cansados encontravam uma refeição quente e um sorriso honesto. A cozinha de Luísa, antes um sonho acadêmico, agora era a alma do lugar. Ela conhecia o prato favorito de cada cliente regular e sempre tinha um biscoito especial para as crianças. Sua vida era uma rotina abençoada. Acordava com o canto dos pássaros, preparava o café da manhã de Breno, o levava para a pequena escola local e depois abria o bistrô. Durante o dia, ela era a chefe, a administradora, a anfitriã. Mas seu papel favorito era o de mãe. Breno era um menino de 5 anos vibrante e curioso. Tinha os olhos cor de mel da mãe, mas um queixo teimoso e uma intensidade no olhar que, em momentos de distração, faziam o coração de Luísa se apertar com a lembrança dolorosa de seu pai. Ele era inteligente, tagarela, e possuía uma alegria contagiante. Era a prova viva e barulhenta de que a rejeição de Tiago não fora uma maldição, mas de uma forma tortuosa, um presente. Se Breno tivesse nascido naquele mundo de riqueza e frieza, que tipo de menino ele seria? Cercado por babás com um pai ausente e uma mãe talvez amargurada? Não. Ali, em Vila Serena, ele era livre. Corria descalço na grama. Conhecia todos os cachorros da vizinhança pelo nome e acreditava que o melhor sabor do mundo era o bolo de chocolate de sua mãe, ainda quente. Mãe, posso te ajudar hoje? Ele perguntava quase todas as tardes, entrando na cozinha do bistrô com seu avental em miniatura, uma réplica exata do de Luísa. Claro, meu chefe, ela respondia, sempre lhe dando uma tarefa simples, como lavar as folhas de alface ou misturar a massa de um bolo. Ele levava o trabalho a sério, a língua presa entre os dentes em concentração, e o coração de Luísa se enchia de um orgulho que era quase doloroso de tão grande. Ela era feliz, verdadeiramente feliz. Havia superado a dor e o abandono, transformando-se em uma mulher independente, autossuficiente e completa. Mas o narrador onisciente saberia que, nas horas mais silenciosas da noite, quando Breno já dormia e o bistrô estava fechado, uma melancolia silenciosa a visitava. Era a sombra de uma vida que não foi vivida, a dor fantasma de um amor que ela acreditava ser eterno. Vinha quando ela via uma família completa, pai, mãe e filho, passeando na praça. Vinha quando ela encontrava uma foto antiga de si mesma, a garota de 25 anos com olhos brilhando de um amor ingênuo. Ela não sentia falta de Tiago, o empresário cruel, mas às vezes sentia falta do homem que ria de suas piadas e a chamava de
minha chefe. Era uma ferida cicatrizada, mas que ainda repuxava quando o tempo mudava. A questão inevitável começou a surgir quando Breno entrou na escola e percebeu que sua família era diferente. Mãe, por que eu não tenho um papai? Ele perguntou uma noite, enquanto ela o colocava na cama. A pergunta foi feita com a curiosidade inocente de uma criança, sem um pingo de tristeza, mas atingiu Luísa com a força de uma onda. Ela se sentou na beirada da cama, afagando seus cabelos escuros e macios. Havia ensaiado essa resposta em sua mente centenas de vezes. Não podia contar a verdade. A verdade era um veneno, uma carga pesada demais para ombros tão pequenos. Dizer, seu pai não te quis, ou seu pai nos pagou para sumir, seria uma crueldade que destruiria a fundação do mundo seguro que ela construiu para ele. Então, ela lhe deu a versão mais gentil da verdade que conseguiu criar. Uma metáfora, uma pequena poesia para proteger seu coração. Meu amor, ela começou, a voz suave. Todo mundo tem um papai. O seu é como uma estrela muito brilhante que era para brilhar aqui pertinho da gente. Mas um dia, ela decidiu que precisava brilhar em outro céu, muito, muito longe. Mas só porque a gente não consegue ver, não significa que ela não exista. Breno ponderou a resposta com a seriedade de uma criança de 5 anos. Uma estrela? Como a estrela d'alva. Exatamente. Uma estrela só dele. Luísa sorriu sentindo um alívio imenso quando ele pareceu aceitar a explicação. Então, meu papai brilha para outras pessoas agora? Ele perguntou. O coração de Luísa vacilou por um segundo. Sim, meu amor. Ele brilha para outras pessoas. E para si mesma, ela completou em silêncio. Brilha para seus prédios, para seu dinheiro, para seu império de vidro. A partir daquele dia, a estrela distante tornou-se a explicação padrão, um mito de criação para a pequena família deles. Breno, por enquanto, estava satisfeito. Para ele, o amor de sua mãe era tão vasto e completo que preenchia todos os espaços. Ele não sentia falta de um pai porque nunca teve um. O mundo dele era o cheiro de pão assando, o som da risada de sua mãe, o calor do sol em seu jardim. A vida em Vila Serena continuava seu curso tranquilo. Luísa via suas amizades se aprofundarem. Havia Dona Elvira, a professora aposentada que era como uma avó para Breno e confidente de Luísa. Havia o Dr. Mateus, o jovem médico da cidade, que a olhava com uma admiração que ia além da amizade, embora ela, com seu coração guardado a 7 chaves, nunca lhe desse uma abertura real. Ela construíra seu mundo, sua fortaleza, e se sentia segura dentro de seus muros. Ela nunca mais procurou o nome de Tiago. No início, a tentação era grande, mas ela resistiu. Saber de sua vida, de seus sucessos, talvez de uma nova família, seria como jogar sal na cicatriz. Ela escolheu a ignorância, a paz de não saber. Ela presumiu que ele também a esquecera, que ela e Breno eram apenas um cheque descontado, uma nota de rodapé apagada de sua biografia impecável. Ela se convenceu de que o contrato que assinou funcionara nos 2 sentidos. Ele havia desaparecido da vida dela, tanto quanto ela desaparecera da dele. Naquela tarde de outono, 5 anos e alguns meses depois de sua partida, Luísa estava no balcão de seu bistrô, fechando o caixa do dia. Breno estava no jardim dos fundos, chutando uma bola com uma energia inesgotável. O sol poente pintava o céu de laranja e rosa, um espetáculo diário que ela nunca se cansava de admirar pela janela. O cheiro de café fresco e bolo de fubá ainda pairava no ar. Era uma cena de paz perfeita, de contentamento conquistado a duras penas. Ela respirou fundo, um sorriso genuíno nos lábios. Sentia-se invencível, segura. Ela havia vencido. Havia construído um paraíso a partir das cinzas de seu coração partido. Ela não podia saber que, a centenas de quilômetros dali, na capital fria e cinzenta, o império daquele que a exilou estava começando a ruir. Ela não podia imaginar que a estrela distante estava se apagando e que, em seu desespero, olharia de volta para o pequeno pedaço de céu que abandonara. A tempestade estava se formando no horizonte, uma tormenta de aço, vidro e desespero, e estava vindo diretamente para a Vila Serena. Mas, por enquanto, tudo o que Luísa ouvia era a risada de seu filho e o farfalhar das folhas ao vento. E isso
era tudo o que importava. Enquanto Luísa e Breno prosperavam na simplicidade ensolarada de Vila Serena, a vida de Tiago, a centenas de quilômetros de distância, atingia o ápice de seu projeto meticuloso. Aos 40 anos, ele não era mais um empresário em ascensão. Era uma força da natureza no mundo corporativo. Os edifícios da construtora Alencar, mais altos, mais arrojados e mais caros do que nunca, dominavam o horizonte da metrópole como monumentos à sua própria tenacidade. Sua fortuna pessoal havia se multiplicado de forma exponencial, atingindo cifras que a maioria das pessoas só poderia conceber em ficção. Ele era a capa das revistas de negócios, o convidado de honra em jantares de gala, o homem cujo toque parecia transformar concreto e aço em ouro. Seu império, no entanto, era feito de vidro, reluzente, impressionante, mas perigosamente frágil e frio ao toque. Sua cobertura, que um dia partilhou com Luísa em momentos de paixão, era agora um mausoléu do minimalismo. A decoração, escolhida por um designer de interiores renomado, era composta por tons de cinza, preto e branco. As obras de arte nas paredes não eram escolhidas por sua beleza ou significado, mas por seu potencial de valorização. A vista panorâmica da cidade, que antes era um cenário para o amor, agora era apenas um lembrete constante de seu poder, um tabuleiro de xadrez onde ele era o rei. A vida pessoal de Tiago era um reflexo de seu ambiente, um deserto cuidadosamente irrigado com champanhe caro e interações superficiais. As mulheres que entravam e saíam de sua vida eram como ele, belas, ambiciosas e emocionalmente blindadas. Os encontros eram em eventos sociais ou restaurantes da moda, onde as conversas giravam em torno de aquisições, flutuações do mercado e quem estava por cima no jogo do poder. Os relacionamentos eram transacionais, fusões temporárias de status e conveniência. Nenhuma delas jamais cozinhou para ele em sua cozinha impecável e inutilizada. Nenhuma delas o fez rir com a espontaneidade com que Luísa ria. Ele se lembrava de Luísa. As memórias eram intrusas, indesejadas, surgindo nos momentos mais inoportunos. Às vezes, ao provar um prato sofisticado, sua mente o traía, sobrepondo o sabor com a lembrança de um simples espaguete ao sugo que ela fizera para ele em seu antigo apartamento de estudante, o cheiro de manjericão fresco preenchendo o ar. Outras vezes, no silêncio de sua cama king size, o toque de uma modelo de passarela em sua pele parecia sintético comparado à memória do calor genuíno da pele de Luísa contra a sua. Ele as afastava com a mesma eficiência com que eliminava um concorrente, classificando-as como sentimentalismo inútil, um resquício de uma versão mais fraca de si mesmo. Ele havia feito uma escolha, uma decisão de negócios, e fora bem-sucedido por causa dela. Era o que repetia para si mesmo no espelho, a imagem de um homem vitorioso encarando-o de volta, embora às vezes, por um breve segundo, ele visse um cansaço em seus próprios olhos que nenhuma quantidade de sono conseguia apagar. Era o vazio, um abismo que nenhum negócio fechado, nenhuma nova torre inaugurada conseguia preencher. A primeira fissura em seu império de vidro apareceu não como um estrondo, mas como um sussurro. Começou com um cansaço que ele atribuiu às longas horas de trabalho. Depois vieram os hematomas, manchas arroxeadas que apareciam em seus braços e pernas sem motivo aparente. Ele as ignorava, irritado com a traição de seu próprio corpo, que até então fora uma máquina tão confiável quanto suas finanças. Um dia, durante uma reunião crucial com investidores japoneses, um sangramento no nariz começou e simplesmente não parava. Foi seu assistente pessoal, um jovem leal e preocupado, que finalmente o convenceu a procurar um médico, agendando uma consulta com o cardiologista mais renomado do país. Tiago entrou no consultório médico com a mesma arrogância com que entrava em uma sala de reuniões. Ele era Tiago Alencar. Problemas eram coisas que ele resolvia. Obstáculos eram coisas que ele destruía. Ele esperava um diagnóstico simples, uma receita, talvez a recomendação de tirar férias, o que ele considerava uma perda de tempo. Sentou-se diante do Dr. Fausto, um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, e descreveu seus sintomas com impaciência, como se estivesse ditando um memorando. Dr. Fausto o ouviu com atenção, fez um exame físico e, com o rosto impassível,
solicitou uma série de exames de sangue urgentes. Gostaria de ter os resultados ainda hoje, se possível, disse ele, o tom calmo, mas firme. A urgência na voz do médico foi a primeira coisa que abalou a autoconfiança de Tiago. Horas mais tarde, ele foi chamado de volta ao consultório. O sol já se punha, tingindo a cidade de tons alaranjados através da janela. Dr. Fausto não estava sozinho. Um colega, apresentado como Dr. Ramírez, um hematologista, estava com ele. O coração de Tiago começou a bater de uma forma descontrolada, que não tinha nada a ver com sua condição cardíaca imaginada. Senhor Alencar, começou o Dr. Fausto, o tom grave. Os resultados de seus exames de sangue mostram algumas anormalidades muito sérias. Seus glóbulos brancos estão perigosamente altos, e suas plaquetas e glóbulos vermelhos muito baixos. Isso explica os hematomas, o cansaço e o sangramento. Tiago o encarou, a mente empresarial tentando processar a informação. O que isso significa? É uma infecção? Eu preciso de um antibiótico mais forte? Foi Dr. Ramírez quem respondeu, a voz carregada de um peso que selou o destino de Tiago antes mesmo que as palavras fossem ditas. Senhor Alencar, o que os seus exames indicam, com um alto grau de certeza que precisaremos confirmar com uma biópsia da medula óssea, é uma condição chamada leucemia mieloide aguda. Leucemia. A palavra pairou no ar estéril do consultório, sugando todo o oxigênio. Para um homem que controlava cada variável de sua vida, cujo sucesso era baseado em previsibilidade e poder, o diagnóstico foi um golpe de força inimaginável. Era o caos. A anarquia de suas próprias células se rebelando contra ele. Câncer, ele conseguiu dizer. A palavra um gosto de cinzas em sua boca. Isso é impossível. Deve haver um engano. Repitam os exames. Nós vamos como protocolo, disse Dr. Ramírez com compaixão. Mas a LMA é uma doença agressiva, Tiago. Precisamos começar o tratamento imediatamente. Quimioterapia de indução. Vamos interná-lo esta noite. O império de vidro de Tiago começou a se estilhaçar. O homem que dobrava mercados à sua vontade era agora um paciente, sua vida ditada por ciclos de veneno intravenoso e contagens de células sanguíneas. A arrogância deu lugar a um medo frio e primordial. Ele tentou lutar contra a doença como lutava contra um rival nos negócios. Contratou os melhores especialistas. Exigiu o quarto de hospital mais privativo. Tentou continuar a comandar sua empresa de sua cama, o celular colado à orelha. Mas o câncer não negociava. A quimioterapia foi brutal. O cabelo, antes cortado com precisão, e um sinal de seu poder caiu em tufos. A náusea era implacável. A fraqueza o humilhava, deixando-o ofegante após uma simples caminhada até o banheiro. O homem imponente, de ombros largos e presença dominadora, definhou, tornando-se uma figura pálida e frágil, perdida em pijamas de hospital. Seu reflexo no espelho era o de um estranho, um fantasma do homem que ele fora. As visitas eram poucas e formais. Seus pais idosos vinham, os olhos cheios de uma pena que ele não suportava. Um irmão, com quem mal falava, apareceu uma vez, o desconforto palpável entre eles. As mulheres de sua vida desapareceram, incapazes de lidar com a realidade crua da doença que manchava a imagem de perfeição que cultivavam. Seu império continuava a funcionar, mas ele sentia as rédeas escorregando por entre seus dedos enfraquecidos. Ele estava sozinho, mais sozinho do que nunca em sua cobertura estéril. Após 2 ciclos de quimioterapia agressiva, a notícia que ele mais temia chegou. Doutor. Ramírez entrou em seu quarto com a expressão que Tiago aprendera a detestar, uma mistura de profissionalismo e pesar. A quimioterapia não está funcionando como esperávamos, Tiago. A doença é refratária, disse o médico sem rodeios. Não estamos conseguindo a remissão completa. Tiago sentiu o chão desaparecer. Então é isso? Acabou? Sua voz era um rouco sussurro de desespero. Não, ainda não, disse o médico, puxando uma cadeira para perto da cama. Ainda temos uma opção. Sua melhor e honestamente única esperança. Um transplante de medula óssea. Uma fagulha de esperança se acendeu em Tiago. Uma solução. Algo a ser feito. Façam, eu pago. Tragam o melhor doador do mundo. Eu não me importo com o custo. Dr. Ramírez deu um sorriso triste.
Não funciona assim. Não podemos simplesmente comprar uma medula óssea. O doador precisa ser compatível, alguém com um marcador genético, o HLA, que seja o mais próximo possível do seu. Do contrário, seu corpo rejeitará o transplante, ou pior, o enxerto atacará seu corpo. É um procedimento de altíssimo risco. Então, onde encontramos essa pessoa? Tiago pressionou, a mente já trabalhando em termos de logística e aquisição. Começamos pela família, pais, irmãos. Eles são a nossa melhor chance de encontrar uma compatibilidade perfeita. A busca começou imediatamente. Seus pais idosos foram testados. Não eram compatíveis. Seu irmão, com quem tinha uma relação fria e distante, viajou de outro estado. O resultado? Incompatível. Primos distantes foram contatados. Um por um, os resultados voltavam como sentenças de morte. Cada incompatível, um prego a mais em seu caixão. O Registro Nacional e Internacional de Doadores foi vasculhado. Milhões de nomes. Nenhum compatível. As semanas se transformaram em um mês e a condição de Tiago piorava. A fraqueza era constante e ele precisava de transfusões de sangue quase diárias para se manter funcional. O medo deu lugar a um desespero profundo e sombrio. Ele, que comprara tudo o que desejara na vida, estava morrendo porque a única coisa que poderia salvá-lo não tinha preço e não estava à venda. Foi em uma tarde cinzenta, a chuva batendo contra a janela do hospital, que Dr. Ramírez entrou no quarto para a conversa final. Tiago estava mais magro, a pele com um tom amarelado, os olhos fundos. A aura de poder havia se extinguido completamente, substituída pela mortalha da doença. Tiago, eu sinto muito, disse o médico sentando-se. Nós esgotamos a busca na família e nos bancos de dados. Não encontramos um doador compatível. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo bip monótono dos aparelhos. Para Tiago, soava como uma contagem regressiva. O fim. Ele fechou os olhos. Uma única lágrima de raiva e autocomiseração escorrendo por sua têmpora. Então é isso, ele murmurou. Dr. Ramírez hesitou, remexendo em seus papéis como se procurasse por palavras, por uma última esperança esquecida. Ele olhou para Tiago, o homem que um dia fora um gigante, agora reduzido a uma casca frágil. E então, ele fez a pergunta que a ética médica e o protocolo o obrigavam a fazer em situações extremas. Tiago, eu sei que já repassamos sua história familiar várias vezes, mas eu preciso perguntar de novo, só para ter certeza absoluta. Pense bem, você tem certeza de que não existe mais ninguém, nenhuma outra possibilidade, por mais remota que seja, um filho perdido, talvez, de algum relacionamento do passado? A pergunta não foi um soco. Foi mais do que isso. Foi como se o universo inteiro parasse, o tempo se curvasse, e o chão de seu império de vidro finalmente se pulverizasse sob seus pés. Uma imagem invadiu sua mente com a clareza de um relâmpago. O rosto de Luísa. Não a jovem apaixonada de sua cobertura, mas a mulher de 25 anos, de pé em seu escritório, os olhos brilhando não com lágrimas, mas com uma dignidade de aço. A voz dela ecoou em seus ouvidos tão nítida como se tivesse sido dita ontem. Este dinheiro não é uma rendição. É a minha arma, o filho, o impedimento, o problema de logística, a variável não contabilizada em seu plano de vida. O filho que ele pagou para apagar de sua história, para fingir que nunca existiu. A ironia era tão brutal, tão perfeitamente cruel, que o deixou sem ar. O legado que ele se esforçou tanto para construir, seu nome nos edifícios, sua fortuna nos bancos, tudo isso era inútil. Seu verdadeiro legado, o único que importava agora, a única pessoa no mundo que carregava seu sangue e que poderia, por um milagre da genética, carregar também a chave para sua sobrevivência, era o menino que ele havia rejeitado com a frieza de um carrasco. Ele abriu os olhos e encarou o médico. A máscara de controle se desfez completamente, revelando o terror puro e o peso esmagador de seu arrependimento. Não era apenas a possibilidade de salvação que o atingia, mas a magnitude de seu erro monstruoso. Ele não merecia essa chance. Ele não merecia ser salvo por aquele que condenara ao esquecimento. Sua voz saiu trêmula, quebrada, a confissão de um homem destroçado. Sim, doutor, ele sussurrou.
o peso daquelas palavras o esmagando. Existe um filho. A confissão de Tiago, um sussurro quebrado no silêncio do quarto de hospital, foi o gatilho para uma mudança sísmica em seu ser. A apatia e o desespero que o haviam paralisado foram substituídos por uma nova energia, uma esperança frágil e aterrorizante. Pela primeira vez em meses, ele tinha um objetivo que não era apenas sobreviver, mas agir. Ele sabia que o tempo era seu maior inimigo. Ignorando os canais habituais de seus advogados e assessores corporativos, Tiago fez uma única chamada. O destinatário era um homem cujo nome não constava em nenhuma de suas agendas oficiais. Um investigador particular da velha guarda, um especialista em encontrar pessoas que não queriam ser encontradas. De sua cama de hospital, a voz fraca, mas carregada de uma urgência febril, Tiago deu ao investigador, um homem chamado Cordeiro, os poucos detalhes que possuía: o nome completo, Luísa Martins, sua área de estudo, gastronomia, e a data aproximada em que o vínculo entre eles foi rompido. Ele vasculhou seus arquivos digitais, o coração martelando contra as costelas, até encontrar uma foto antiga dos dois, rindo em uma festa. Ver a imagem foi como levar um soco no estômago. A alegria genuína no rosto dela, a forma como olhava para ele, era uma prova de seu crime, um retrato do que ele havia destruído. Ele enviou a foto para Cordeiro com uma ordem simples: encontre-a. Dinheiro não é problema. A descrição é tudo. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Cada bip dos monitores, cada entrada da enfermeira, parecia amplificar o tic-tac do relógio. Tiago, o homem que media o tempo em trimestres fiscais e cronogramas de construção, agora o media em contagens de plaquetas e na agonia da espera. Ele olhava pela janela para a cidade que construíra e pela primeira vez não via um império, mas uma selva de pedra fria e indiferente. O que adiantava ter seu nome em arranha-céus se seu sangue, seu próprio legado estava perdido em algum lugar, talvez para sempre? Após uma semana que pareceu uma eternidade, o telefone tocou. Era Cordeiro. Alencar, disse a voz grave do outro lado da linha. Encontrei. Tiago prendeu a respiração. Não foi fácil. Ela se cobriu bem. Nenhum rastro digital, nenhum cartão de crédito com o nome antigo. Usei a pista da gastronomia. Procurei por novas aberturas de pequenos restaurantes em cidades tranquilas, o tipo de lugar para onde alguém vai para recomeçar. Levei um tempo, mas achei. Uma cidadezinha serrana chamada Vila Serena. A 3 horas daqui. Ela é a dona de um bistrô. Cantinho da Lu. Muito bem sucedido, pelo que parece. Tiago fechou os olhos, o alívio tão intenso que o deixou tonto. E ele hesitou. A pergunta mais importante entalada na garganta. E a criança? Houve uma pausa. Sim, confirmou Cordeiro. Ela tem um filho, um menino. Chama-se Breno, tem 5 anos. 5 anos. A idade batia perfeitamente. Breno. O nome era como uma nota musical que ele nunca tinha ouvido, mas que sua alma reconheceu instantaneamente. Uma onda de emoções contraditórias o varreu. A alegria selvagem da confirmação, a dor aguda do tempo perdido e um medo paralisante do que viria a seguir. Ignorando os protestos veementes do Dr. Ramírez, Tiago exigiu sua liberação do hospital. Eu não vou morrer nesta cama esperando, ele rosnou com um lampejo de sua antiga autoridade. Monte uma estrutura de cuidados domiciliares, mande uma enfermeira, o que for preciso, eu preciso ir até lá. A viagem para Vila Serena foi uma jornada para outro mundo. O motorista particular, acostumado a navegar pelas artérias congestionadas da metrópole, agora dirigia por estradas sinuosas que cortavam montanhas cobertas por uma vegetação exuberante. Para Tiago, pálido e enfraquecido no banco de trás, cada quilômetro que o afastava da cidade era um passo para longe de seu poder e para perto de seu julgamento. Ele trocara o terno de grife por um suéter simples e calças de sarja, mas as roupas não podiam disfarçar a fragilidade de seu corpo ou o pânico em seus olhos. A arrogância que fora sua segunda pele havia se desprendido completamente, deixando para trás um homem nu, assustado e despojado de tudo, exceto de uma única e desesperada missão. Ao entrar em Vila Serena, ele sentiu o impacto da mudança. O ar era mais limpo. O ritmo era mais lento.
As pessoas na rua se cumprimentavam. Era o antídoto para tudo o que sua vida representava. O motorista parou a uma distância discreta do endereço que Cordeiro lhe dera. Ali estava. Cantinho da Lu. Uma fachada charmosa, com flores nas janelas e uma placa de madeira entalhada. Era real. Por um longo momento ele não conseguiu se mover. Apenas ficou ali, dentro do carro, o coração batendo descompassado. E então, ele o viu. Um menino pequeno, de cabelos escuros e energia contagiante, saiu correndo do bistrô para um jardim lateral, chutando uma bola. Tiago sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Mesmo à distância, ele viu algo. Uma familiaridade na maneira como a criança corria, na determinação de seu rosto pequeno. Era ele, Breno, seu filho. A visão de tamanha vitalidade, de uma vida que ele criara e descartara, era ao mesmo tempo a mais bela e a mais dolorosa que já vira. Levou quase 1 hora para que ele reunisse a coragem de sair do carro. Cada passo em direção à porta do bistrô parecia pesar 1 tonelada. Ele sentia os olhares curiosos dos poucos moradores que passavam. Ele era um estranho ali, um elemento dissonante na harmonia daquela cidade. Ao empurrar a porta, um sininho soou, anunciando sua chegada. O interior era ainda mais acolhedor do que a fachada sugeria. O cheiro de pão, café e algum tipo de ensopado delicioso pairava no ar. Mesas de madeira, toalhas xadrez, risadas baixas de clientes. Era um santuário de paz, o santuário dela. E ele era o demônio na porta. E então, ele a viu. Luísa estava atrás do balcão anotando um pedido, sorrindo para uma senhora idosa. Ela estava diferente. Os 5 anos haviam lhe dado uma nova maturidade, uma confiança serena que ela não possuía antes. A beleza, que antes era discreta, agora irradiava de dentro para fora. Ela era o sol em torno do qual aquele pequeno mundo girava. Quando ela ergueu os olhos e o viu, seu sorriso congelou. O tempo parou. Para os outros clientes, ele era apenas mais um rosto. Mas para Luísa e Tiago, aquele momento continha 5 anos de silêncio, dor e palavras não ditas. O reconhecimento nos olhos dela foi instantâneo, seguido por uma onda de choque que a fez empalidecer. Mas o choque durou apenas 1 segundo. Logo em seguida, algo se ergueu em seu lugar, uma muralha de gelo. Seus olhos se tornaram frios, sua postura se enrijeceu. Não era ódio, era algo muito mais impenetrável, uma frieza protetora. Com uma calma que o aterrorizou, ela disse algo em voz baixa para a senhora, pediu licença e caminhou em sua direção. Cada passo dela era deliberado, controlado. Ela não o levou para uma mesa. Passou direto por ele, abrindo uma porta nos fundos que levava a um pequeno escritório. Entre, ela disse a voz baixa e sem inflexão. Não era um convite, era uma intimação. Ele a seguiu, sentindo-se como um réu caminhando para o seu veredito. O escritório era pequeno e organizado. Havia livros de receitas, uma pilha de faturas e na parede uma série de desenhos infantis coloridos. Um deles, feito com giz de cera, mostrava 2 figuras de mãos dadas sob um sol sorridente, uma mulher com longos cabelos castanhos e um menino. A legenda dizia, Mamãe e eu. A simplicidade daquele desenho o quebrou por dentro. Luísa fechou a porta e se virou para encará-lo, os braços cruzados sobre o peito. Ela estava no controle total. O que você está fazendo aqui, Tiago? Ela perguntou a voz cortante como um caco de vidro. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras ensaiadas, as explicações lógicas, desapareceram. Diante daquela mulher que era a personificação de seu maior erro, ele gaguejou. Luísa, eu não sabia para onde mais ir. Nosso acordo foi bem claro. Ela continuou implacável. Você pagou pelo direito de nunca mais nos ver. O que mudou? O dinheiro acabou? Veio buscar um reembolso? A ironia em sua voz era cáustica. Não, por favor, ele implorou, a voz falhando. Ele se apoiou na parede, a fraqueza física o dominando. Eu estou doente, Luísa. Muito doente. E então, as palavras jorraram, tropeçando umas nas outras, uma torrente de desespero e medo. Ele contou tudo. A leucemia, a arrogância inicial, a quimioterapia brutal, o fracasso do tratamento, a busca desesperada por um doador, os becos sem saída.
A pergunta do médico. Sua confissão. Ele não poupou detalhes de sua humilhação, de seu terror. Enquanto ele falava, Luísa o ouvia em um silêncio absoluto. Seu rosto era uma máscara impenetrável. Por dentro, um furacão se formava. O narrador onisciente veria as camadas de sua reação. Primeiro, um choque atordoado. Depois, uma faísca sombria de justiça poética. O universo cobrando a conta de forma espetacularmente cruel. Mas essa faísca foi rapidamente extinta por uma fúria gelada. Como ele ousava! Como ele se atrevia a vir até o mundo seguro dela, o paraíso que ela construiu com as unhas e dentes, e trazer sua doença, seu drama, sua morte. Como ele ousava olhar para o filho deles, não como uma pessoa, mas como uma bolsa de medula óssea, uma cura ambulante. O instinto protetor de mãe rugiu dentro dela, uma leoa pronta para estraçalhar a ameaça. Quando ele terminou, a voz sumindo em um sussurro, ele finalmente fez o pedido que o levara até ali. Eu preciso saber se Breno é compatível. É minha única chance. Eu não peço, Luísa. Eu imploro. Me deixe salvar minha vida. Era o momento que ele mais temia. A rejeição. A porta batida na cara. O não que selaria sua sentença de morte. Mas Luísa não gritou. Ela não o expulsou. Ela o fitou por um longo tempo, os olhos cor-de-mel vasculhando sua alma, vendo não o bilionário arrogante que a descartou, mas o homem patético e desesperado que ele havia se tornado. E naquele momento, ela tomou uma decisão. Uma decisão que não vinha do ódio nem do perdão, mas de um lugar de poder absoluto que ela nem sabia que possuía. Você... Ela começou, a voz perigosamente calma. Não tem o direito de pedir nada a ele. Você abriu mão desse direito com uma caneta e um cheque. Você não é o pai dele. Você é um estranho que por acaso compartilha o mesmo DNA. O coração de Tiago despencou. Era o fim. Mas... Ela continuou e ele ergueu os olhos. Meu filho foi criado para ser bom. Ele foi ensinado a ajudar os outros, a ter compaixão, e eu não vou negar a chance de salvar uma vida, mesmo que seja a sua. Uma onda de alívio tão forte quase o derrubou. Luísa, obrigado, Eushio, ele começou. Eu não terminei. Ela o cortou, erguendo a mão. Isso não será nos seus termos. Nunca mais. Será nos meus. E somente nos meus. Ela se desencostou da mesa, circulando-o lentamente, como uma juíza estudando o réu. Você não vai chegar aqui, fazer um exame e sumir com um pedaço do meu filho como se estivesse pegando um produto na prateleira. Você não vai traumatizá-lo com histórias de morte e doença. Se você quer essa chance, vai ter que merecê-la. Não de mim, dele. Ela parou na frente dele, o olhar fixo e inabalável. Esta é a minha condição. Você vai alugar uma casa nesta cidade por 1 mês. Durante 30 dias você não será o milionário doente. Não quero sua fortuna nem sua desgraça perto de nós. Você será apenas o Tiago. Você virá ao meu bistrô todos os dias, como um cliente qualquer. Conhecerá as pessoas que me acolheram. Verá o mundo que eu construí sem você. E o mais importante, você vai deixar seu filho te conhecer. Sem dramas, sem histórias tristes, sem a verdade. Você será apenas um homem que está passando um tempo na cidade. Você vai observar, ouvir e, acima de tudo, vai provar para mim e para si mesmo que existe um homem de verdade aí dentro, e não apenas um empresário covarde. Ela se aproximou, a voz baixando para um sussurro intenso. No final do mês, se eu sentir que sua presença não será tóxica para a vida do meu filho, se eu acreditar que você viu mais do que um meio para um fim, então, e somente então, eu contarei a ele a verdade de uma forma que ele possa entender e permitirei o teste de compatibilidade. Se em algum momento eu achar que você está falhando, que isso é apenas um teatro para conseguir o que quer, você some. Some daqui e nunca mais volta. E pode morrer sabendo que teve sua chance e a desperdiçou. Esses são os termos. Aceita ou não? Tiago ficou boquiaberto. Ele esperava um preço em dinheiro, uma batalha legal, gritos, acusações. Ele não esperava um teste de sua humanidade, uma jornada de penitência. Era a coisa mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, a mais justa que já lhe haviam proposto. Era uma chance não apenas de salvar seu corpo, mas talvez
de resgatar um fragmento de sua alma. Com lágrimas que ele não se deu ao trabalho de conter, escorrendo pelo rosto pálido, ele assentiu a voz embargada. Eu aceito. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Ótimo, disse Luísa, a frieza retornando. Seu mês começa amanhã. Agora saia. Estou no meio do meu expediente. Ela abriu a porta do escritório e o observou sair, o corpo curvado em uma mistura de derrota e uma esperança quase insuportável. Ele passou pela agitação do bistrô como um fantasma e desapareceu na rua tranquila de Vila Serena. Luísa fechou a porta, a força que a sustentava finalmente vacilando. Ela se apoiou na parede, o coração batendo descontroladamente, e olhou novamente para o desenho de Breno na parede. O peso de sua decisão a atingiu em cheio. Ela acabara de abrir as portas de sua fortaleza para o próprio homem contra quem a construiu, e não tinha ideia se isso levaria à salvação ou à destruição de todos eles. Tiago aceitou os termos de Luísa com a submissão de um homem que não tinha mais nada a perder. O primeiro dia de sua penitência de 30 dias começou com um ato de despojamento. Ele alugou uma pequena casa no final de uma rua tranquila, um chalé modesto, com um pequeno jardim mal cuidado, que era, em sua simplicidade, mais intimidante do que qualquer sala de diretoria que já frequentara. Não havia assistentes, nem motoristas, nem empregados. Apenas ele, uma enfermeira discreta que vinha 2 vezes ao dia para monitorar sua saúde frágil, e o silêncio. Um silêncio que ele antes preenchia com trabalho e distrações, mas que agora o forçava a confrontar o eco de suas próprias escolhas. Sua primeira visita ao Cantinho da Lu, como apenas Tiago, foi um exercício de humilhação. Ele se sentou em uma mesa no canto mais afastado, sentindo cada olhar como uma acusação. Ele pediu um café, a voz quase inaudível. Luísa o atendeu com uma polidez profissional e fria, tratando-o como um cliente qualquer, o que era, de alguma forma, mais doloroso do que se ela tivesse gritado. Ele observou-a mover-se pelo bistrô com uma graça e competência que o deixavam maravilhado. Ela era a rainha de seu pequeno reino, um reino construído não com dinheiro e poder, mas com afeto, trabalho duro e o respeito genuíno de sua comunidade. Ele, o grande construtor de impérios, nunca havia construído nada tão real. Breno apareceu no final da tarde, correndo para dentro com a mochila da escola balançando nas costas. Mãe, a gente pode fazer bolo hoje? Ele perguntou, a voz cheia de vida. Luísa o abraçou, e o amor naquela cena simples e cotidiana foi uma facada no coração de Tiago. Luísa apresentou-o brevemente. Breno, este é o Tiago. Ele vai passar um tempo na cidade. O menino o olhou com a curiosidade sem filtros de uma criança. Oi, você gosta de bolo de chocolate? Tiago, o homem que negociava com bilionários, ficou sem palavras. Sim, ele conseguiu murmurar. Eu gosto. Os primeiros dias seguiram esse padrão. Tiago ia ao bistrô, sentava-se em sua mesa, tomava seu café e observava a vida que ele havia descartado florescer diante de seus olhos. Ele via Breno ajudando na cozinha, via Luísa rindo com seus clientes, via a teia de afeto que o cercava. Cada momento era uma tortura, uma onda de arrependimento tão avassaladora que às vezes ele precisava sair para respirar o ar frio da serra, lutando contra as lágrimas de autocomiseração. Ele não estava apenas doente, estava quebrado de uma forma que o dinheiro não podia consertar. A mudança começou sutilmente na segunda semana. A rotina, antes uma provação, começou a se tornar uma âncora. Ele começou a notar os detalhes. O jeito como Dona Elvira, a professora aposentada, sempre pedia seu chá com 2 folhas de hortelã. A maneira como seu Afonso, o carpinteiro, olhava para Luísa com um orgulho paternal. Ele não era mais apenas um observador. Estava, aos poucos, aprendendo o idioma daquele lugar. O ponto de virada aconteceu em uma tarde chuvosa. O movimento no bistrô estava fraco. Breno, entediado, estava no chão tentando montar um quebra-cabeça complexo de um castelo medieval. Ele tentava encaixar uma peça no lugar errado, a frustração crescendo em seu rosto. Ele bufou e jogou a peça longe. Estúpido! Ele gritou para o quebra-cabeça. Luísa estava ocupada no telefone, resolvendo um problema com um fornecedor. Tiago, de sua mesa, observou a cena. E pela primeira vez ele não pensou. Ele agiu.
Levantou-se, caminhou até o menino e se ajoelhou ao seu lado. Seu corpo doía com o esforço, mas ele ignorou. Castelos são difíceis, disse ele, a voz suave. Breno o olhou com desconfiança. É impossível. Não é, disse Tiago. Você só está começando pelo lugar errado. Veja, em uma construção, você sempre começa pela fundação. No quebra-cabeça, a fundação são as bordas. Vamos encontrar todas as peças com um lado reto primeiro. Sem esperar por uma resposta, ele começou a separar as peças. Breno, hesitante no início, logo se juntou a ele. Por quase uma hora, eles trabalharam em silêncio, lado a lado. Tiago não deu ordens. Ele guiava, sugeria. Ele, o homem que erguia arranha-céus, estava ensinando seu filho a construir um castelo de papelão. Quando eles finalmente encaixaram a última peça da borda, formando a moldura, Breno olhou para a estrutura com um assombro vitorioso. Conseguimos! Ele exclamou, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Ele olhou para Tiago, e pela primeira vez não havia desconfiança em seus olhos, apenas admiração. Você é bom nisso. Naquele momento, algo fundamental mudou dentro de Tiago. O sorriso de Breno, a validação genuína em sua voz, foi mais gratificante do que qualquer negócio de $1 bilhão que já fechara. Ele não estava mais apenas lutando por sua vida. Estava descobrindo uma razão para viver. O amor por aquele menino, um amor que ele tentara suprimir e negar, brotou com uma força incontrolável, misturado a uma dor lancinante por cada segundo perdido. Ele não queria apenas a medula óssea de Breno. Ele queria sua risada, sua frustração com quebra-cabeças, seus abraços. Ele queria ser seu pai. Luísa, que havia terminado sua ligação, observou a cena toda à distância, o coração apertado. Ela viu a gentileza nos gestos de Tiago, a paciência que ele nunca demonstrara antes. Viu o brilho nos olhos de seu filho. A muralha de gelo ao redor de seu coração começou a apresentar pequenas, mas perigosas, rachaduras. Ela viu lampejos do homem por quem se apaixonara, o homem que existia antes do império o consumir. O resto do mês foi uma jornada de pequenas revelações. Tiago ajudou Breno a consertar um pneu de bicicleta. Ouviu, fascinado, enquanto o menino lhe contava sobre os dinossauros. Um dia, Breno pegou um resfriado e Tiago, em pânico, correu para a farmácia, voltando com remédios e um caldo de galinha que ele mesmo tentou desastrosamente preparar em sua casa alugada. Luísa o encontrou na cozinha, cercado por panelas e uma bagunça monumental, e pela primeira vez em 5 anos, ela riu na presença dele, um riso genuíno e desarmado. No 29º dia, Tiago não foi ao bistrô. Ele passou o dia em sua casa, o peito pesado com a iminência do veredito. Ele havia feito tudo o que ela pedira, mas sabia que não era o suficiente, sabia que não merecia nada. Se ela dissesse não, ele entenderia. Seria sua justa punição. Naquela noite, Luísa bateu à sua porta. Ele abriu, o rosto pálido e ansioso. Ela entrou, o olhar sério. O mês acaba amanhã, ela disse, sem rodeios. Ele apenas assentiu, incapaz de falar. Eu vi você, Tiago. Ela continuou, a voz mais suave do que ele esperava. Eu vi você com ele. Você não estava atuando. Eu vi o homem que eu conhecia há muito tempo, soterrado sob todo aquele dinheiro e arrogância. Ela respirou fundo. Breno não é um remédio. Ele é uma pessoa. Ele é meu filho. E ele merece a chance de salvar uma vida. E talvez a chance de conhecer o pai dele. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Tiago. Não eram lágrimas de alívio por sua sobrevivência, mas de gratidão por aquela graça imerecida. Eu contarei a ele amanhã, disse Luísa, e então marcaremos o teste. O teste de compatibilidade deu positivo. A notícia foi recebida com uma mistura complexa de alegria e solenidade. O transplante foi agendado e realizado em um hospital especializado na capital. Luísa e Breno ficaram por perto. A presença dela, uma força silenciosa ao lado da cama de Tiago, durante os dias críticos de recuperação. Breno, que entendia a situação através das metáforas gentis de sua mãe, fazia desenhos para a estrela doente, desenhos que Tiago guardava como se fossem as escrituras mais sagradas do mundo. O transplante foi um sucesso. A medula óssea do menino, a vida que Tiago rejeitara,
enraizou-se e floresceu dentro dele, expulsando a doença e dando-lhe um novo começo. Meses se passaram. Tiago se recuperou completamente, mas o homem que emergiu daquele calvário era irreconhecível. A arrogância havia desaparecido para sempre, substituída por uma humildade silenciosa e um apreço profundo por cada respiração. Ele reestruturou sua empresa, delegando o controle do dia a dia e focando em projetos filantrópicos. O império de vidro não o definia mais. Um dia, ele voltou à Vila Serena. Não em um carro de luxo, mas em um veículo simples que ele mesmo dirigia. Ele não foi ao bistrô. Caminhou até a porta da casa de Luísa e bateu, o coração na garganta. Ela abriu. Estava linda, serena, a paz personificada. Tiago, ela disse, um pequeno sorriso nos lábios. Ele não veio para retomar uma vida, mas para pedir permissão para começar uma. A justiça emocional, o acerto de contas final, estava sendo servido ali, na soleira da porta dela. Ele não tinha poder algum, ela tinha todo. Luísa, eu não sei como começar, disse ele, a voz embargada. Dizer obrigado parece pequeno demais. Vocês dois me salvaram, de mais maneiras do que a medicina pode explicar. Ele olhou para além dela, para dentro da casa onde podia ouvir a risada de Breno. Eu não vim pedir para voltarmos. Eu perdi esse direito há muito tempo. Eu vim pedir se eu posso tentar. Tentar ser o que eu deveria ter sido desde o início. Um pai para ele. Eu não espero nada em troca. Só a chance de estar por perto, de vê-lo crescer, de merecer um pequeno lugar na vida dele. Luísa o olhou, e em seus olhos não havia mais dor nem frieza. Havia uma força tranquila e a sabedoria de quem enfrentou o inferno e saiu do outro lado mais forte. Ela estava em paz, no controle total de seu destino. Você salvou sua vida, Tiago, disse ela, a voz clara e firme. E Breno ganhou a chance de ter um pai. Se você vai ser esse pai, só o tempo e suas ações dirão. Não será fácil. A confiança é uma coisa que se constrói em anos e se destrói em segundos. Ela deu um passo para o lado, abrindo a porta um pouco mais. O caminho não estava totalmente livre, mas também não estava mais bloqueado. Era uma porta entreaberta, com cautela. Por enquanto, seja bem-vindo. Tiago sentiu uma onda de emoção tão forte que quase o derrubou. Não eram felizes para sempre de conto de fadas. Era algo muito mais real e valioso. Era o início de uma nova história. Uma história a ser construída sobre as fundações difíceis do perdão merecido, do respeito conquistado e, acima de tudo, do poder inabalável de uma mãe que, do fundo do poço, reescreveu o próprio destino e se tornou a heroína incontestável de sua própria vida. E assim termina a jornada de Luísa e Tiago. Uma história sobre redenção e justiça emocional. E aí, gostou deste desfecho? Se essa trama sobre segundas chances e a força inabalável de uma mãe te prendeu até o fim e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também nos mostra que histórias de perdão e recomeço como essa tocam o seu coração. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.